Bem-vindas e bem-vindos a mais uma entrevista da série Entrevistas com Egressos da pós-graduação em Linguística do IEL na Unicamp. Eu sou a Jael Gonçalves, atualmente pesquisadora de pós-doutorado no Departamento de Linguística, sob a supervisão da professora Mônica Zoppi Fontana, com pesquisa sobre políticas linguísticas e direito linguístico no Centro de Pesquisa Poemas, Política, História, Enunciação, Materialidades e Sexualidades. E hoje eu vou conversar com Leandro Rodrigues Alves Diniz, egresso do IEL e atualmente professor da Universidade Federal de Minas Gerais. O Leandro, que em 2012 defendeu a tese intitulada Política Linguística no Estado Brasileiro na Contemporaneidade, a institucionalização de mecanismos de promoção da língua nacional no exterior, orientado pela professora Mônica Graciela Zoppi Fontana. Leandro, eu vou começar esse nosso bate-papo te fazendo uma pergunta aparentemente simples. Como que tu explicarias para um público geral em que consiste a tua área de pesquisa em linguística? Olá a todas e a todos, muito obrigado, Jael, a equipe do IEL pelo convite, é um prazer falar com vocês. Bom, eu, desde da iniciação científica que eu fiz na Unicamp, sob orientação da Mônica, meu mestrado, meu doutorado, e continuo trabalhando na área de política linguística, né? E para explicar de maneira simples, em linhas gerais, a gente precisa pensar que as línguas, ao contrário do que a gente pode ser levado a pensar, numa reflexão mais do senso comum, as línguas são alvo constante de intervenção, né? Por processos explícitos ou implícitos, né? Se a gente pensar, por exemplo, no fato de que hoje o português é uma língua majoritária no Brasil, né? Que inclusive os brasileiros em geral tendem a achar que o Brasil é um país monolíngue, a despeito de toda a diversidade linguística que faz parte da nossa cultura, né, que inclui a língua brasileira de sinais, as línguas indígenas, as línguas de migração mais antiga ou migração mais recente. Mas apesar de toda essa diversidade, nós tendemos a pensar que no Brasil se fala português do Oiapoque ao Chuí, né, como se diz. E essa imagem que a gente tem, na verdade, é fruto de um longo e eficaz processo histórico ideológico, né, que foi apagando essas línguas em favor de uma língua específica, no nosso caso no Brasil, o português, né, que é a língua nacional e a única língua oficial, né, pelo menos em nível federal. E então o campo das políticas linguísticas é esse campo que está preocupado em analisar e muitas vezes preocupado também em propor políticas linguísticas, né, para compreender esse tipo de processo, né, processos pelos quais ora se busca valorizar uma certa língua, ora isso vai ser feito buscando apagar outras línguas, né? Então é um campo que, como o próprio nome indica, se debruça sobre uma questão política, né, e, portanto, ideológica, que tem a ver com os processos identitários, né? Afinal de contas, os motivos pelos quais certas línguas tendem a ser valorizadas e outras, por outro lado, podem passar por processos, inclusive, de intervenção explícita para que sejam erradicadas, né, para que elas não entrem na escola, para que os falantes daquelas línguas não utilizem, né, ou sejam de alguma forma estigmatizados por usarem certas línguas. Então, tudo isso interessa ao campo das políticas linguísticas, né? A gente pode pensar tanto em ações mais explícitas, como, por exemplo, o fato de certas línguas serem eleitas para ocuparem o lugar de línguas estrangeiras nos currículos do ensino básico, né? Então, durante o governo Temer, né, uma das primeiras medidas foi, por exemplo, suspender a lei que tornava obrigatória a oferta do espanhol no ensino médio brasileiro, né? Então, hoje, a única língua de oferta obrigatória é o inglês, né? Então, isso é uma política linguística bastante explícita, né, institucional, é uma política linguística em nível federal, né? E a gente tem políticas linguísticas que estão
por outro lado, preocupadas com uma certa diversidade, que são as políticas, por exemplo, de valorização de línguas minoritarizadas, inclusive, né? O Brasil tem aí línguas indígenas e línguas de imigrantes que foram cooficializadas em nível municipal. A gente tem a língua brasileira de sinais, que não chega a ser uma língua oficial em nível federal, né, mas que foi reconhecida juridicamente como língua da comunidade surda brasileira. Então, essas todas são iniciativas mais explícitas, né? Mas o campo das políticas linguísticas também pode se preocupar com iniciativas menos institucionais, mais implícitas, né? E que nem por isso são menos eficazes, do tipo políticas linguísticas implementadas localmente, às vezes sem até um planejamento estratégico, mas se a gente pensar em certas escolhas que os professores nas suas salas de aula fazem, quando um professor de literatura, por exemplo, no ensino médio, resolve levar textos de língua portuguesa escritos pela Carolina de Jesus ou pelo Mia Couto, né? Então, você tem aí, né, uma iniciativa que, às vezes, aquele professor, né, nunca ouviu falar exatamente de política linguística, mas certamente são ações que têm um efeito nesse campo também, né? Então, em linhas gerais, eu explicaria, sim, o que é política linguística. Ótimo, Leandro. Obrigada. Atualmente, tu és professor da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Eu queria que tu nos contasses um pouquinho, desde quando que tu estás lá pela UFMG e como tem sido a tua atuação, em qual departamento tu dás aula e como tem sido as tuas atividades por lá, no ensino, na pesquisa, na extensão. E também, se tu puderes nos contar em qual projeto de pesquisa tu tens atuado atualmente. Qual é o teu projeto de pesquisa atual? Bom, eu entrei na UFMG em 2013. Eu fiz um concurso aqui em Belo Horizonte no final de 2012, né? E aí assumi em 2013. Foi um concurso na área de português como língua estrangeira, que aqui tem sido chamado de português como língua adicional. Então, eu estou no setor de linguística aplicada da Faculdade de Letras da UFMG, que é a área que abriga, né, essa área de português como língua adicional. Isso dialoga diretamente com o percurso que eu fiz antes de entrar na UFMG, né, porque na iniciação científica, no mestrado e no doutorado, orientados pela professora Mônica Zop Fontana, da Unicamp, eu estudei a política linguística de promoção do português como língua transnacional, né, que foi um conceito aí proposto pela professora Mônica Zop, que foi muito importante para as minhas pesquisas de mestrado, doutorado, e continua sendo um conceito bem relevante para mim. E então, na UFMG, quando eu entrei em 2013, em termos de ensino na graduação, eu deveria assumir disciplinas voltadas para estudantes internacionais, né, de graduação ou pós-graduação, que vêm para a UFMG para fazerem uma parte da graduação, da pós, ou eventualmente o curso completo, né, no Brasil. Mas eu, além de trabalhar com esse público, né, de estudantes internacionais, desde o começo tive uma vontade, um interesse que foi muito bem acolhido pela universidade, de não só trabalhar com os alunos internacionais, mas também formar pessoas na área de letras para serem professoras e pesquisadoras na área de português como língua adicional, né? Então, desde 2013, tenho atuado também na formação de professores e pesquisadores nessa área, né? Então, dou disciplinas para esses dois públicos, né? Os estudantes internacionais, que são disciplinas de português como língua adicional, e disciplinas para formar pessoas para atuarem nessa área, né? Em 2014, 2013, 2014, eu já ingressei no mestrado profissional em letras,
o Prof. Letras, né? E aí eu trabalho na formação de professores que já atuam no ensino básico, né, como professores de língua portuguesa, em geral aí língua portuguesa como primeira língua, né, embora alguns desses professores eventualmente tenham estudantes cuja primeira língua não é o português, né, mas em geral são professores de Belo Horizonte, do interior de Minas Gerais, né, que estão nas escolas públicas e fazem esse mestrado profissional. E também me credenciei há alguns anos no POSLIN, que é o Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, inicialmente no mestrado, depois no doutorado. E no POSLIN eu oriento pesquisas na área de português como língua adicional, né? E pensando, claro, em políticas linguísticas nessa área. Em termos de pesquisa, né, junto com os meus orientandos, com colegas de outras instituições, inclusive na Unicamp, né, tenho feito diferentes pesquisas pensando em políticas linguísticas na área de português como língua adicional, né. Então, para falar da minha pesquisa atual, né, da prática de pesquisa atual, é um projeto sobre políticas linguísticas em contextos de migração de crise, né, que foi algo que foi uma temática que ganhou emergência, né, nos últimos anos no Brasil. Isso vem muito, inclusive, da experiência com alunos meus da área de letras, que sempre uma ex-orientanda de iniciação científica, por exemplo, a Guilhermina. Isso já em 2013, 2014, mais ou menos, estava fazendo estágio numa escola, né, estágio para se formar, né, curso de licenciatura em português, e aí percebeu, né, que na sala que ela estava acompanhando havia um estudante imigrante e ela sentia falta, né, de uma política mais adequada para o ensino de português, inclusive para essa criança, né? Então foram alunos, muitas vezes, que me procuraram, né? Bom, precisamos fazer alguma coisa, né? Uma outra aluna que é a Kelly Souza, que já se formou há alguns anos, mas que estava preocupada com o ingresso de imigrantes no ensino superior, né? E aí ela propôs um curso preparatório para o Enem. Então, bom, e paralelamente a isso, né, as políticas específicas para inserção de imigrantes no Brasil foram se fortalecendo, né? Não exatamente políticas públicas, com algumas poucas exceções. Isso partia muito de ONGs, de igrejas, de projetos de extensão, de universidades, né? E isso, então, foi fortalecendo o meu interesse e de contribuir de alguma forma para essa área, né? Então, tenho trabalhado nesse contexto nos últimos anos, né? Orientei, por exemplo, uma pesquisa da Amélia Neves há alguns anos, isso no POSLIN, Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, que foi uma pesquisa sobre a política linguística de uma escola pública em Belo Horizonte para receber uma criança síria, né, que tinha recém-chegado ao Brasil, e a escola tentou se organizar, né, para acolher essa criança, apesar de toda a dificuldade, né, que deriva de uma falta de uma política pública pensada para alunos como essa menina, né? E então, bom, esse foi o primeiro trabalho que eu orientei nessa área, né? E é a partir disso, então, que eu fui estruturando ações aí tanto no ensino quanto na extensão e na pesquisa relativas à migração de crise, né? Explorando diferentes facetas, né?
junto com meus orientandos, com colegas, por exemplo, da Cília Bison, da Unicamp, né, do Departamento de Linguística Aplicada da Unicamp. Então, pensando em formação de professores, em currículos, em materiais didáticos, né, que possam contribuir para subsidiar políticas linguísticas para migrantes de crise, né, e pensando na necessidade não só de que esses sujeitos, sejam eles adultos, né, sejam crianças, adolescentes, de aprenderem português, né, já que português é a língua majoritária, deve ser um direito desses sujeitos de aprenderem português, né, mas, ao mesmo tempo, isso foi ficando cada vez mais forte nas pesquisas que a gente tem feito, que eu tenho orientado, a necessidade de pensar numa política linguística que, além de valorizar o português, né, como um direito, né, para essas pessoas, necessidade de valorizar as línguas que fazem parte do repertório desses sujeitos, né, e essas línguas de alguma forma podem estar em processos de apagamento, né, nas escolas, por exemplo. É o caso dessa criança síria que eu mencionei, né, que foi acompanhada pela minha ex-orientanda de mestrado. Então, a preocupação que apareceu nessa pesquisa da Amélia Neves foi justamente que a criança estava sendo alfabetizada em português, né, uma língua que, a princípio, ela não dominava, né, ela não falava português, mas já estava sendo alfabetizada em português, né, então um processo bastante complexo, que está muito longe de ser o ideal, né, o que a gente esperaria, que seria uma educação bilíngue. O que a Amélia Neves trouxe foi, um dos pontos foi justamente como a relação dela com o árabe escrito potencialmente estava prejudicada, né? Porque, a não ser que os pais assumissem de alguma forma essa tarefa, né, aquela criança não teria, a princípio, maiores oportunidades para aprender o árabe escrito, né? O que pode ser um problema considerável para essa criança, né? Não só pela questão identitária, né, mas até a gente pensando em questões bem práticas, se essa família resolve depois voltar, né, para a Síria, nesse caso, o que acontece, né, enfim, estamos todos de alguma forma em movimento, eu não sei quando esse movimento tenta ser freado, né, e mesmo assim as pessoas resistem de maneira bastante dramática às vezes, né. Mas se essa família, por exemplo, resolve voltar, essa criança depois, como é que ela seria escolarizada na Síria? Ou se a gente pensar, né, no papel que a escrita tem hoje, ferramentas, né, aplicativos como o WhatsApp, né, a gente está escrevendo o tempo inteiro, então é uma criança que pode ser privada de possibilidades de interação com a própria família dela, né, que no caso daqueles que se comunicam em árabe, mas não em português, né? Então, enfim, falei um pouquinho demais, mas em linhas gerais é isso, né? São as minhas últimas pesquisas. E só para mencionar algo que, inclusive, tem sido feito em parceria com a Unicamp, né? Com o NEPO, o Núcleo de Estudos Populacionais, no IFISH, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e com o Departamento de Linguística Aplicada da Unicamp. Então, me refiro particularmente à professora Rosana Benninger, do IFISH, a professora Cília Bison, da Unicamp, né? Então, a gente, numa grande equipe, né, da qual a Jael, inclusive, faz parte, a gente está elaborando essa coleção chamada Vamos Juntos, Vamos Juntas, Curso de Português como Língua de Acolhimento, que é uma coleção de materiais didáticos para migrantes de crise, né, para subsidiar o trabalho de professores que trabalham com refugiados e com outros migrantes de crise, além dos refugiados, né? Então, um projeto grande, assim, né, de fôlego, mas para tentar se somar aos esforços de diferentes professores,
pesquisadores e tantas outras pessoas envolvidas com políticas voltadas para migrantes de crise, a gente oferecer aí um outro material com uma perspectiva crítica de valorização da diversidade, inclusive da diversidade linguística, um material que tente contemplar de alguma forma a heterogeneidade do público, né? Porque a gente sabe que, bom, todas as turmas de alguma forma são heterogêneas, né? Mas a gente tem um contexto em que essa heterogeneidade é muito visível, e é o caso da maior parte dos contextos de ensino de português, do que tem sido chamado de português como língua de acolhimento, né? A gente pode ter na mesma sala migrantes que falam línguas próximas, como é o caso de venezuelanos que sabem espanhol, migrantes que falam línguas distantes, como é o caso de migrantes indígenas, né, venezuelanos, inclusive, falantes de línguas bastante distantes, como também o árabe, né, outros que falam línguas latinas, pessoas com alto nível de escolarização, né, que tinham, por exemplo, ensino superior completo em seus países, outras que têm um nível de escolarização mais baixo, pessoas que acabaram de chegar ao Brasil, outras que estão aqui já há alguns anos. Então, tudo isso impacta, evidentemente, a relação que as pessoas têm com o português, né? E, consequentemente, as estratégias que a gente precisa ter em sala de aula também precisam ser variadas, né? Então, no material didático aí que a gente está elaborando, o primeiro livro da coleção foi publicado ano passado, que é um livro que foca em temática de trabalho e educação. A gente tenta, nesses livros, dar instrumentos, né, que auxiliem o trabalho do professor nesse contexto que é bastante heterogêneo. Legal, Leandro, te ouvir falar e ver como que a tua pesquisa vai se encontrando com o modo como o Estado brasileiro se comporta em relação à língua nas relações internacionais, né? Então, a tua pesquisa é super atual sobre migração de crise, e aí também é interessante a gente ver como que a gente, na pesquisa, tem nomeado essa migração, né? Porque a gente falava em migração forçada, deslocamento forçado, agora a gente está falando em migração de crise, e isso é trabalho de pesquisa, né? O caminho de pesquisa. Então, é muito legal isso, e aí eu queria, a gente falou agora da atualidade da tua pesquisa sobre migração de crise e políticas linguísticas nesse contexto. Eu queria voltar um pouquinho, então, para saber como é que tu chegaste nisso, né? E aí, uma pergunta que eu acho interessante é sobre como que tu chegaste na Unicamp, como que começou, como foi teu trajeto de graduação, de mestrado, de doutorado. Tu já nos deste a informação de que tu fizesse iniciação científica no IEL, também com a professora Mônica. Queria saber uma coisa mais pessoal, onde que tu moravas, se moravas perto da Unicamp, perto de Campinas. Então, nos conta um pouquinho como que tu chegaste ao IEL. Bom, eu nasci em Franca, né, no interior de São Paulo, e quando eu passei no vestibular, né, na Unicamp, minha primeira opção era linguística mesmo, e eu escolhi a Unicamp pela universidade e pelo curso, né, porque eu me identifiquei mais com o currículo de linguística do que com os currículos de letras de outras universidades, né. E foi uma escolha muito feliz, assim, eu acho que realmente eu tomei a decisão certa, né? E à medida que eu fui fazendo a graduação, né, fui ampliando os meus horizontes, assim, do que é a linguística, evidentemente, né? Eu nunca tinha ouvido falar de política linguística, né, antes de entrar na graduação. E ao mesmo tempo eu sempre tive um interesse que tem a ver com a minha história pessoal. Minha mãe é professora de inglês, né? Então eu sempre tive uma relação forte com línguas adicionais, né? E quando eu estava
entrando no 4º ano da graduação e precisava fazer uma monografia, inclusive, né, para concluir o bacharelado em linguística, a professora Mônica Zopp Fontana estava naquele momento desenvolvendo um projeto chamado A Língua Brasileira no Mercosul. E eu estava muito interessado em trabalhar com ela, porque tinha sido aluno da Mônica em diferentes disciplinas, sempre gostei muito dela, da pesquisa dela, das aulas dela. Ela foi minha primeira professora, inclusive, assim, no primeiro semestre ela já tinha dado aula, e sempre me identifiquei muito, assim, né, por diferentes motivos com a Mônica, a quem eu sou muito grato. E assim, eu tinha algumas ideias de pesquisa, né, ideias iniciais, né, enfim, nada muito elaborado, e ela tinha esse de pesquisa, me passou para eu ler, e aí eu gostei demais, assim, né, nossa, super bacana, e tem tudo a ver com os meus interesses, né. E aí foi assim que eu fiz minha iniciação científica, minha monografia, e meu mestrado, né, continuou dentro desse projeto maior da professora Mônica. Então, ela estudando os processos de instrumentalização do português, que os processos se fortaleceram a partir da configuração do Mercosul como um novo espaço, né, de integração e que coloca de uma forma diferente em relação às línguas desse espaço, né? Então, uma das hipóteses centrais, né, do projeto da professora Mônica Zopp Fontana era que a configuração do Mercosul impactou os processos de instrumentalização, né, do português, do espanhol também, né, e ao mesmo tempo que esses instrumentos que vão sendo construídos a partir desse novo espaço de integração, o Mercosul, na década de 90, isso também produz efeitos sobre as línguas e sobre as relações que os falantes estabelecem com as línguas, né? Que eu estou falando de instrumentalização, então, para quem não está acostumado com esse conceito, né, é um conceito aí formulado inicialmente pelo Auroux, na França, né? Ele tem um livro clássico chamado A Revolução Tecnológica da Gramatização, que ele vai definir gramatização como o processo que conduz a produção de instrumentos como a gramática e o dicionário, né? Que ele considera como instrumentos que participam de uma verdadeira revolução na história da humanidade, né? E aí no Brasil, no campo da história das ideias linguísticas, em relação com a análise do discurso, esse conceito foi ampliado, né? Então, além da gramática do dicionário, os pesquisadores, em Irlanda, por exemplo, passaram a considerar outros instrumentos para além da gramática do dicionário, como sendo instrumentos que, vamos dizer, definem as formas das línguas, né, intervêm nessas relações, né, que produzem sentidos que impactam a relação dos sujeitos com as línguas, até o que é considerado uma língua, o que não é, né, o que é visto como isso não existe, né? Quando a gente vê, não, isso não existe em português, e as pessoas estão falando, mas como é que não existe? E aí é essa imagem de que não existe porque não está no dicionário, porque não está na gramática, né? Então, esses processos de instrumentação, de gramatização, eles, por exemplo, participam da construção de uma língua nacional como o português, né? E aí, então, nesse processo da professora Mônica, a gente estava interessado no processo de gramatização do português como língua estrangeira, né? E aí, pelas pesquisas, a gente chegou ao conceito de português como língua transnacional, né? E, então, no meu mestrado, eu estudei como instrumentos linguísticos, instrumentos de gramatização, tanto livros didáticos de português para falantes de outras línguas, como o CELPE-BRAS. Então, pensando o CELPE-BRAS, né, que é o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, um exame do Ministério da Educação, que foi criado, que ele foi aplicado pela primeira vez em 98, né? O professor Matilde Scaramucci, da Unicamp, é uma das autoras desse exame, inclusive.
Então, no meu mestrado, eu também estava preocupado em pensar o CELPE-BRAS como instrumento de política linguística, né? Um instrumento a partir do qual o Brasil realiza um gesto de autoria, né, em relação ao português, em relação ao modo de circulação do português, tanto dentro do Brasil quanto do exterior, né? E um instrumento que, de alguma forma, vai posicionar o Brasil de uma outra forma em relação ao português, o que inclusive gera tensões, né, do que é chamado, entre aspas, de lusofonia, né? Então, eu trabalhei um pouco com o CELPE-BRAS e com livros didáticos de português para falantes de outras línguas no meu mestrado, e aí no doutorado, ainda pensando nesses processos de instrumentação do português como língua transnacional, eu analisei a política linguística de promoção do português desenvolvida pelo Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, né, que é um ministério que, desde meados do século XX, tem um conjunto de ações para divulgar e promover o português no exterior. Então, tem os que são chamados atualmente de Centros Culturais Brasileiros, que eles começaram na América do Sul. Hoje a gente tem também alguns poucos centros na Europa, alguns centros na África, que são centros, na verdade, os Centros Culturais Brasileiros são as principais instituições encarregadas da política cultural brasileira no exterior, né? Então, eu estudei um pouco desses centros, os leitorados. Né, os leitorados são um programa da CAPES, né, do Itamaraty, que conta com o apoio da CAPES para a seleção dos leitores, e que são pessoas que vão atuar em universidades estrangeiras, em geral, ensinando português, às vezes literatura brasileira, dando outros cursos de cultura brasileira. Então, eu estudei esses mecanismos, né, do Itamaraty, para tentar compreender um pouco como funciona essa política linguística exterior. Então, aí defendi minha tese em 2012, né? Recentemente atualizei essa tese de 2012, publiquei em um livro que saiu em 2020 pela editora do FMG, chamado Para Além das Fronteiras. E então, assim, eu desde aí da graduação mesmo, né, já estava bastante interessado em pensar políticas linguísticas relativas ao português como língua adicional, né, e ao longo da minha trajetória, além de pensar teoricamente, né, refletir sobre o funcionamento, né, de diferentes políticas nesse campo, passei também a me dedicar, junto com outras pessoas, à produção de instrumentos de política linguística, né? Então, participo de diferentes políticas, né, ou políticas que se assumem explicitamente como políticas linguísticas, ou políticas que, vamos dizer, que de alguma forma implicam políticas linguísticas, né? Então, por exemplo, eu já há alguns anos faço parte da comissão do CELPE-BRAS, a comissão técnico-científica do CELPE-BRAS, né? Então, eu estou envolvido com o CELPE-BRAS desde que eu estava na Unicamp, inicialmente aplicando a prova oral, né? Depois, por chamada pública, passei a fazer parte da comissão do CELPE-BRAS, e o CELPE-BRAS é, como eu disse explicitamente, né, um instrumento de política linguística. Passei a produzir, junto com colegas, materiais didáticos, né, livros didáticos, então, além aí dos livros para migrantes de crise, da coleção Vamos Juntos. Isso foi um projeto longo, junto com a Ana Cília Bison, da Unicamp, e a Elizabeth Fontão, uma coleção didática chamada Mano a Mano, Português para Falantes de Espanhol, que tenta contribuir
por preenchimento de uma lacuna que assim, a gente identificou, né, há bastante tempo, não só nós, que é uma contradição, inclusive, isso eu discuto, né, de pesquisa de mestrado, né, como apesar de você ter um movimento de fortalecimento da política linguística exterior brasileira a partir da configuração do Mercosul, né, se a gente tem um gráfico na minha extensão de mestrado que mostra isso, como a configuração do Mercosul realmente é um ponto de inflexão na gramatização do português como língua adicional, né, então os livros didáticos crescem muito a partir desse momento histórico, né, mas contraditoriamente, de alguma forma, a gente não tem exatamente uma produção voltada para hispanofalantes, né? Ainda que na linguística aplicada, desde a década de 80, pelo menos, professores da Unicamp, ex-professores, a Leonor Lombelo, por exemplo, falassem, né, da necessidade de que os cursos de português para falantes de espanhol tenham características específicas quando comparados a cursos voltados para falantes de outras línguas, né? E essas características específicas têm a ver com a proximidade tipológica, com a proximidade cultural, né? E isso precisa ser usado em favor por exemplo, de uma progressão mais rápida no curso, né? Um curso que avance mais rapidamente, entre outras questões, né? Então, aí produzimos esses livros didáticos, né, que saíram agora em 2021, há um pouco mais de um mês, né? Então, uma outra coisa importante que fiz aí por alguns anos, eu fui um dos coordenadores do eixo de português língua estrangeira do projeto Mais Médicos para o Brasil, né, que, como vocês sabem, foi uma política pública na área da saúde, né, uma política iniciada ainda durante o governo da Dilma Rousseff, para que houvesse médicos nas regiões periféricas ou ditas periféricas, né, por exemplo, interior de muitos estados, regiões de fronteira, regiões de comunidades ribeirinhas, regiões periféricas de grandes capitais, né, favelas, distritos indígenas, né, muitas comunidades que nunca tinham tido na sua história um médico, né? Então foi uma política bastante importante para que médicos pudessem atender a essas comunidades. Foi uma política pública bastante polêmica, né, no momento que ela surgiu, né? A professora Mônica, inclusive, tem um texto que ela escreveu com já não sei quem, talvez com a Mariana, já não sei, Mariana Sestari, talvez, que é um texto em que ela analisa discursos, né, veiculados, discursos bastante racistas, né, contra médicos cubanos. Mas, enfim, foi uma política de bastante sucesso, né, que infelizmente acabou sendo interrompida depois que o atual presidente ganhou as eleições. E essa política na área da saúde implicava uma política linguística específica, né, porque a prioridade no projeto sempre foi para que os médicos brasileiros ocupassem essas vagas, mas as vagas, né, em regiões onde havia carência de médicos, mas as vagas que não eram preenchidas inicialmente por médicos brasileiros, aí se abriam editais para médicos brasileiros formados no exterior, né? E depois, se essas vagas ainda não fossem preenchidas, elas eram abertas para médicos estrangeiros, né? E aí o Brasil firmou um convênio com a Organização Pan-Americana da Saúde, a partir do qual houve a chegada de alguns milhares de médicos cubanos, né? E esses médicos, em geral, eles nunca tinham estudado português antes, né? Alguns, eventualmente, já tinham tido algum contato, já tinham morado em algum país de língua oficial portuguesa, né? Já tinham feito alguma missão de trabalho, por exemplo, em Moçambique, em Angola, né? Mas a maior parte desses médicos cubanos
não tinham tido um contato prévio com o português, né? E claro, né, para que eles pudessem atender no Brasil, né, era necessário que eles falassem português. Então, junto com outros colegas, participei aí ao longo de alguns anos para a estruturação dessa política linguística, né, para a gente pensar na formação desses médicos em relação ao português, né, para a gente planejar cursos de português para esse público, para dar orientações para os professores que atuariam nesses cursos, elaborar materiais didáticos, né, porque também são materiais didáticos que precisam ter uma especificidade considerável, né, porque o grande objetivo aí desse curso era que os médicos aprendessem português para atenderem os pacientes, para atuarem no SUS, né, não havia nenhum material que minimamente fosse adequado para essas necessidades de aprendizagem do português. Então, elaboramos alguns livros didáticos para esse projeto, avaliações, né, porque esses médicos precisavam passar por uma avaliação de português, e se eles não fossem aprovados nessa avaliação, eles não poderiam iniciar a sua atuação no Brasil, né? Então, isso daí foi um projeto importante, do qual eu tenho muito orgulho de ter participado, né? A Jael também participou, né, de algumas edições aí desses cursos, e é muita coisa, né? Assim, mas acho que o principal eu disse aqui do que eu fiz nos últimos anos. E tem mais uma outra coisa que eu poderia mencionar, que também tenho bastante orgulho. Eu atuei de 2013 a 2018, 19, no PEC-G, que é o Programa de Estudantes com Meio de Graduação. Então, é um programa antigo de cooperação educacional do Brasil com outros países, chamados Países do Sul, né? E por meio desse programa, estudantes de diferentes países, principalmente da África, da América Central, Caribe, América do Sul também, são alunos que vêm fazer graduação no Brasil, né? Eles, a princípio, não têm uma bolsa, mas eles têm a possibilidade de fazer a graduação completa no Brasil. E para que eles possam começar a graduação, eles precisam fazer o CELPE-BRAS, né? Então, é pré-requisito para a entrada deles na graduação. Quando eles vêm de um país onde o CELPE-BRAS é aplicado, eles devem realizar o exame nos seus próprios países, né? Mas se eles vêm de um país onde o CELPE-BRAS não é aplicado, depois de uma seleção inicial, eles têm uma oportunidade de fazer um curso no Brasil, em algumas universidades credenciadas, um curso intensivo aí de 7, 8 meses, mais ou menos, em geral, para que eles se preparem para o CELPE-BRAS e, ao mesmo tempo, se preparem para entrar numa graduação que vai ser, essencialmente, uma graduação em português, né, com aulas em português, com trabalhos escritos em português, etc. E, então, eu coordenei esse curso de língua portuguesa para esses alunos que almejavam cursar graduação na UFMG, no caso, né? E foram anos bastante importantes também, né? E é uma política que, enfim, que tem uma série de problemas, né, estruturais mesmo, de financiamento desses alunos, né, de processos que que muitas vezes acabam colocando esses alunos em posições, vamos dizer, marginais, complicadas, né, que no limite podem até ferir certos direitos deles, né, mas apesar de tudo isso, é uma política que eu valorizo muito, né, um programa que eu valorizo muito e que espero que possa se fortalecer. Então, assim, resumo, né? Não é nem tão resumo assim, falei muito, mas acho que é isso, Jael. Mas maravilhoso, Leandro. Sabes que durante a tua fala ficou bastante evidente o quanto que o teu trabalho de pesquisa, de ensino e de extensão mobiliza saberes, atravessa e é atravessado por saberes que não vêm necessariamente só da linguística, né? Então, tu falas em políticas públicas, fala em política pública de saúde, fala de políticas públicas educacionais, relações internacionais,
Então, com certeza são práticas aí como professor e como pesquisador que bebem, digamos assim, em diferentes águas, né? Que passam por diferentes águas também.